Boa tarde, professora. Hoje o nosso grupo, que é composto por eu, Bruno Angeli, o Daniel Covre e a Jamile Machado, nós vamos falar sobre os riscos químicos, que são uma subdivisão dos riscos ocupacionais. Bem, o que são os riscos químicos? Eles são perigos que uma pessoa vai ter, que ela vai estar exposta ao manipular com produtos químicos que podem causar tanto com danos físicos quanto prejudicar a saúde dessa pessoa. Mas o que causa isso? Bem, o que causa esses riscos são os agentes químicos. Os agentes químicos, eles são substâncias, compostos ou produtos que eles possam penetrar no organismo da pessoa, seja por ingestão ou através do contato com a pele. Esses agentes, eles podem ser subdivididos na forma de poeira, fumos, gases, neblinas, névoas ou em vapores. Agora a gente vai especificar mais sobre cada um dessas subdivisões. A poeira, elas são partículas sólidas com diâmetros maiores que 0,5 microns. Para você entender o que é um micron, pense, você vai pegar 1 centímetro. Esse 1 centímetro, você vai dividir ele em 10 vezes. Dessas 10 partes, você vai pegar uma e vai dividir elas em 100. Uma dessas partes corresponde a 1 micron. Então, 1 micron é igual a 0,0001 centímetro. Mas voltando, essas partículas elas podem ser dispersas por ação mecânica, ou seja, pelo vento, por lixadeiras, por serviços de raspagem, por polimentos, dentre outros. E essa poeira ela pode causar a chamada pneumoconiose, que a longo prazo, se essa poeira se instalar nos brônquios do pulmão, ela causa um enrijecimento da parede do tecido pulmonar e isso evita com que haja a troca de gases necessária para a respiração. Além disso, ela ainda pode causar alergias e irritação nas vias respiratórias. Bem, os fumos, eles se assemelham muito à poeira, porque elas também são partículas sólidas dispersas no ar. Só que a diferença entre elas é o diâmetro dessas partículas, que no caso dos fumos é menor que 1 micron. E nesse caso, elas são originadas da condensação de gases provenientes de alguma queima. A condensação é a mudança de fase do estado gasoso para o estado líquido. E um exemplo desse processo é na soldagem. Nesse caso também os fumos podem causar a pneumoconiose ou então até mesmo o envenenamento por metais pesados. A névoa, elas são partículas dispersas no ar por ruptura mecânica, ou seja, por ação do vento, de jatos de esguicho, de spray, névoas de pintura, névoas de ácido sulfúrico, e elas também podem invocar efeitos diversos de acordo com a natureza do líquido. No caso, aí abaixo, nós vemos a névoa solta através do ácido sulfúrico. A neblina é um agente químico em forma de partículas líquidas dispersas no ar. Sua diferença da névoa é que seu diâmetro é menor que 0,5 micron. Sua origem é da condensação de gases provenientes de algum processo térmico, como cozimento de alimentos. Ela pode causar o efeito de umidade, tendo riscos de problemas de pele e outros diversos efeitos dependendo da propriedade do líquido evaporado. Por exemplo, uma neblina de ácidos pode se formar dentro de um galpão de galvanização, que é o tratamento superficial de metais, irritando os olhos, a pele e as vias respiratórias das pessoas.
Os gases são elementos ou substâncias em estado gasoso na temperatura ambiente. Ela pode ser asfixiante, como o gás de cozinha, o acetileno, o argônio, o gás carbônico, ou tóxica, como o monóxido de carbono, a amônia e o cloro. Essas substâncias asfixiantes são gases inertes, mas que em altas concentrações em ambientes confinados reduzem a disponibilidade de oxigênio. Nesta imagem mostra o monóxido de carbono e as suas ligações. Os vapores são elementos ou substâncias que estão em estado gasoso em temperatura um pouco mais elevadas. Elas têm efeito adverso, dependendo de sua natureza. Por exemplo, o vapor de gasolina. Substâncias, compostos ou produtos químicos em geral, eles têm o seu efeito relacionado à sua composição, podendo ser corrosivos, cáusticos, irritantes ou alergênicos. Citando de exemplo de ácidos, os álcalis, mais conhecido como a soda, detergentes, desumificantes, sabões e outros. Nessa imagem temos a representação do sabão, do detergente e da soda, que tem efeito cáustico. Bom, os irritantes e ou corrosivos provocam alterações na pele ou mucosa, e os exemplos mais comuns são cimento, ácidos e bases. Os sensibilizantes produzem alergia, níquel, cromo, fibra sintética. Os asfixiantes impedem o organismo de obter ou utilizar o oxigênio do ar atmosférico. E os exemplos mais comuns é o monóxido de carbono, CO, e os cianetos. Os narcóticos produzem inconsciência. No caso, os mais comuns é o clorofórmio, os éteres, os álcoois e as acetonas. Os neurotóxicos produzem alterações no sistema nervoso. E os exemplos mais comuns é a anilina, o chumbo, o mercúrio, o benzeno e solventes em gerais. Os carcinogênicos produzem tumores malignos, como o amianto, o benzeno, o cádmio e o cromo. Os mutagênicos produzem problemas hereditários, e os mais comuns são os éteres de glicol, o chumbo e o benzeno. Os teratogênicos produzem malformação do feto, e um exemplo é são as substâncias radioativas. Efeitos no trabalhador. Após penetrar o organismo, os agentes químicos podem provocar uma variedade de efeitos tóxicos, incluindo efeitos imediatos, agudos, ou os efeitos a longo prazo, no caso, os crônicos, dependendo da natureza do produto químico e a via de exposição. E os lugares do corpo mais comum quando acontece os riscos químicos são problemas no cérebro, problemas nos pulmões, na medula nervosa, na pele, nos rins e no fígado. Muito obrigado.